da sua colheita, mas não foi. Ele fez tudo direitinho. Fez tudo direitinho. Só que ele errou. Por quê? Porque o coração dele já estava contaminado com a inveja. Antes de sacrificar, o espírito da inveja, que já tinha sido jogado de lá, né, para baixo, que foi jogado de lá foi porque não prestava, o espírito da inveja que Lúcifer teve com o Senhor, teve inveja de Deus, teve inveja de todo mundo, queria ser melhor do que todo mundo, esse sentimento maligno se apoderou de Caim. Ele já estava voltado para o mal, a Bíblia diz, né? Voltado para o mal. E quando a mente de alguém está voltada para o mal, essa pessoa fica vulnerável a todo tipo de sentimento, todo tipo de espírito maligno, né? E esse foi um dos. E o Senhor não recebeu aquela oferta por conta disso. Por isso que a Bíblia diz, quando você for ofertar, for dizimar, você se conserte, né? Primeiro, né? A Bíblia é bem clara, né? De qualquer jeito que Deus recebe a oferta. A instituição recebe, porque precisa de sustentáculo para sustentar o zelo da casa, o que é preciso fazer, né? Que é com dinheiro. Mas Deus não, Deus é diferente de nós. Ele só recebe aquilo que realmente tiver no meu e no seu coração, e que venhamos a servir a Ele, fazer para Ele com alegria, né? Que não haja nenhum sentimento contrário do maligno em nossas vidas. Por quê? Porque Deus, Ele não vai receber o nosso sacrifício, né? Sacrifício é uma coisa tão séria, que ele era queimado, né? Para o Senhor receber o cheiro da gordura, era direto para o Senhor. Bem assim eu e vocês, quando vamos celebrar o Senhor, vamos ofertar ao Senhor, seja qual for o tipo de oferta, essa oferta precisa ser o quê? Precisa ser feita com sabedoria. Qual é o primeiro item? Alegria, né? Eu vou servir, não é com alegria que a gente fala, irmã, é você, eu vou dizimar, eu vou ofertar e vou ficar rindo, satisfeita, eita, eu estou rindo, todo mundo está vendo que eu estou feliz, como eu estou feliz. Não é isso não, viu? Às vezes você está tão feliz, se mostra tão feliz, e por dentro está fazendo aquilo para o mundo ver, para alguém ver, está entendendo? Então Deus não se agrada disso também. Ele quer alegria, você e ele vai saber quando você está contente, quando você está, não é? Ele sonda nossos pensamentos, ele esquadrinha. Quando eu vou ofertar, o Senhor já sabe qual foi o meu sentimento pelaquela oferta. E por isso nós precisamos ter muito cuidado. Porque o inimigo ele pode botar na sua cabeça assim, você está triste, não está triste, não vai não dizime não dá oferta não. Porque você está assim, ó, o inimigo ele faz de tudo. Mas a gente tem que estar vigilante. Porque a Bíblia diz assim, ele é a nossa alegria. A alegria, né, do Senhor é a nossa força. Então, eu e você, nem todo momento está alegre, satisfeito, correndo. Mas o Senhor que está em nós, a alegria do Senhor que está em nós, ela é a nossa força, que nos faz prosperar, que nos faz continuar, não é firme, né, naquilo que a gente aprendeu. Então, dízimos e ofertas são coisas sérias, tanto para quem vai ofertar, quanto para quem vai administrar. Porque o Senhor, ele é fiel. Ele não dá só uma ordem para os ofertantes, mas também dá a ordem para os administradores, não é? Então, não se preocupe. A sua oferta, creio eu que está sendo recebida, né? Toda vez que você oferta na casa do Senhor, faça tão somente isso. Quando você dizima, oferta, você está dizendo assim, eu estou contribuindo para que almas venham se converter. Por quê? Porque
que, irmã Cícera, é isso? Por quê? A gente já aprendeu nas outras lições que quando você oferta, você está contribuindo para a evangelização, para a pregação do evangelho. Ah, mas eu não vou para, eu sou daqui de Maceió, como é que eu vou ajudar quem? Não, a sua oferta missionária, né, de missões, ela vai para longe. E quando chegar naquele grande dia, você vai estar com as suas mãos vazias? Não, você vai estar com as suas mãos, mas eu não evangelizei, eu não viajei, não fiz missões, né? Eu não andei por aí gastando meu dinheiro para evangelizar, para fazer isso, fazer aquilo. Mas o Senhor vai dizer naquele dia, né? Vai ter um filme lá, ó. Quem assistiu o slide aqui, né? Slide, né? Vai ser assim, vai ser um telão, vai ser feito, vai ser visto as suas obras, né? Vai ser visto por todos aqueles que você fez no oculto que ninguém viu, mas Deus viu. Está lá, ó, registrado, né? Deus viu que você ajudou, Deus viu que você fez isso, fez aquilo. O mundo pode não ter visto, mas está lá, tudo registrado. E por isso nós vamos ser o que? Galardoado. Então, a alegria de ofertar, a alegria de dizimar, não significa você, aí eu vou ofertar, eita, como estou alegre de eu ofertar. Não, é o coração, irmão. É o coração alegre, viu? Porque a Bíblia diz que o coração alegre, ele formoseia o rosto, não é? Quando uma pessoa sorri, que não vem de dentro, não faz nenhum efeito. Mas quando esse sorriso já vem de lá de dentro, formoseia o seu rosto. A gente pode ser feio como seja, mas se torna bonito. Porque o brilho, né? O brilho do Espírito Santo, ele radeia, né? Ele resplandece nas nossas vidas. Então, aqui, vamos à introdução aqui, né? A introdução. A prática de entregar os dízimos e oferta vem desde os tempos antigos, a gente sabe disso, né? Que sempre teve renda. Se não tivesse, como era que ia sustentar aquele monte de gente, né? Sendo mencionada também nos evangelhos, em Atos, nas epístolas, né? Biblicamente, servimos ao Senhor também com os bens e recursos que Ele permite, que estejam sob o nosso cuidado. Essa atitude expressa amor e gratidão a Deus, reconhecimento de sua soberania, confiança na sua provisão e consciência da responsabilidade com a manutenção das atividades da obra de Deus conforme as Escrituras. Então, tudo tem que ser, né, trabalhado de acordo com a palavra de Deus, né? Com a palavra de Deus, que é o nosso manual. Amém. O nosso manual, que é o quê? Quem é o manual? O que é o manual do crente? O manual. Isso. Pessoas que trabalham com comidas, né? Sabe cozinhar deliciosamente. Eles têm as suas receitas, né, para seguir. Se não seguir, vai dar certo? Não, bem assim somos nós. Nós temos a palavra de Deus como nosso guia, como o nosso manual diário, que a gente temos que estar, né, nos alimentando desse alimento espiritual. Então, já há muito tempo a gente sabe que já havia a contribuição. Abraão dizimou. A quem foi que Abraão dizimou? Vocês sabem? A gente já viu em outra lição. A Melquisedeque. Melquisedeque, ele foi uma pessoa sem genealogia, né? Sem genealogia. Não tinha pai nem mãe. Já viu isso? Mas Melquisedeque foi essa pessoa. Não tem história da história. Depois desse que se fala em Melquisedeque, não se fala nele mais, porque ele é uma simbologia, ele já simbolizava Jesus. Ele veio assim, ele é demonstrado na palavra de Deus como uma semelhança, né? Vamos dizer assim. E porque ele, a gente vai ver no decorrer da lição, né? Vamos para o... Não há muito tempo, porque parece que vai terminar mais cedo um pouquinho, né? No tópico 1.
No Antigo Testamento, o povo de Israel entregava a 10ª parte da cria dos animais domésticos, do gado, dos frutos da terra e de qualquer outra fonte de renda que tivesse, porque assim demonstrava gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Agora eu pergunto a vocês, eles faziam tudo isso em quê? Por que eles faziam isso? Porque estavam satisfeitos, eles estavam gratos pelo que Deus estava fazendo na vida deles. Porque eles plantavam e colhiam, né? Eles colhiam os frutos da terra. E ali, em sentimento de gratidão a Deus, que deu, né, força, deu saúde para eles fazerem, plantar e colher, eles ofertavam na casa do Senhor. Por que ele ofertava? Porque tinha os, o povo chama de cantor, né? Os levitas, aquelas pessoas que tomavam conta do tabernáculo, cuidavam das coisas do Senhor, eles precisavam ser sustentados, não é? Então, essa classe, os levitas, eles eram sustentados pelo dízimos e pelas ofertas que eram ofertadas no tabernáculo. Na época lá do Antigo Testamento também tinha despesas, né? Era muita gente para dar despesa. E ninguém tinha a sua própria, assim não, era tudo organizado, né? Então, ali eles levavam, e lá o sacerdote distribuía de acordo com a necessidade daquelas pessoas. E os levitas, eles eram aquelas pessoas que cuidavam, que tinham aquela responsabilidade de trazer em ordem a casa do Senhor, cuidar. Hoje o povo chama levita quem canta, né? Mas não é não, viu? Cantores e levitas. A Bíblia fala bem explicado. Tem os cantores e tem os levitas, aquele que cuidava da casa do Senhor. Então eles eram sustentados, porque a Bíblia nos diz, né? Que o trabalhador, ele é digno de quê? Do salário, né? Eram dignos do salário, porque eles trabalhavam. Fazia a obra ali, dava todo o sustentáculo. O que tivesse de fazer, eles faziam ali, tudo era a ordenança deles. E tudo era entregue ao sacerdote, né? Por quê? Porque o dízimo se destinava a sustentar os levitas e sacerdotes, ajudar nas refeições sagradas, socorrer, aliás, os pobres e os órfãos e as viúvas da época, né? Os levitas, por sua vez, entregavam o dízimo dos dízimos que recebiam. Nós entregamos o dízimo. Lá os sacerdotes, eles também dizimavam do dízimo que já era recebido, eles pagavam o dízimo também, viu? O que entrava, eles já dizimavam também, porque eles faziam de acordo com a palavra do Senhor tinha mandado, né? O dízimo nos dias de Abraão. Abraão foi obediente quando Deus mandou que ele saísse da sua terra natal e fosse para uma terra totalmente desconhecida, prometendo que faria dele uma grande nação. Naquele momento, Deus estava provando a fidelidade de Abraão, que ficou evidente quando, após retornar de uma marcha ousada para resgatar seu sobrinho Ló. Abraão entregou o dízimo dos despojos da guerra a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote. Deus Altíssimo, na verdade, Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo. Essa é a primeira vez que a Bíblia relata a entrega do dízimo. Portanto, essa prática antecede as leis cerimoniais e judiciais do povo judeu, transmitido por intermédio de Moisés. Então, essa lei, né? Essa ordem, ou essa prova de gratidão que Deus tem até hoje com o seu povo, não vem de agora, né? Não vem de agora, ela vem de muito tempo. Então, resta a gente saber, entender, né? Você vai entender
Se você pede a Deus para Deus lhe abrir a mente, Ele vai abrir a sua mente e Ele vai lhe informar direitinho, né? Porque ó, a Bíblia está dizendo bem clara, né? Não é A nem B, é a palavra de Deus, né? Se esses homens de Deus que tiveram comunhão, viveram ó, juntinho de Deus, né? Bem dizer, a gente pode dizer porque eles falavam com Deus falava com eles, continua falando conosco também, mas só que era de uma maneira diferente, né? Hoje é através do Espírito Santo que nós sentimos a presença de Deus. Naquela época acontecia a ação do Espírito Santo, acontecia, mas não era todos que tinham esse privilégio. Nós só vamos ter esse privilégio depois do sacrifício de Jesus, né? Que a gente abriu-se, as cortinas foram rasgadas e a gente teve acesso completo aos santos dos santos. Antes era o sacerdote, mas hoje não. Hoje você também é um sacerdote de Cristo, porque você aceitou Ele como seu Salvador e Ele revela todos os seus segredos para Ele. E é por isso que Ele revela todo dia os segredos dele, né? O que Ele tem para nos dar. Então não foi só Abraão, mas também Jacó, assim como seu avô Abraão entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque, Jacó prometeu dar o dízimo de tudo ao Senhor, caso regressasse salvo da viagem que estava por fazer. Jacó disse: se Deus não lhe deixasse faltar nada, ele levantaria um altar e daria o dízimo de tudo. A gente vê aqui, Jacó dizimou. Jacó, por quê? Porque ele foi próspero, né? Mas Jacó, ele colocou uma situação aqui. Se Deus me abençoar, né? Mas Deus deixou de abençoar ele, porque Deus viu que o coração dele estava falando sincero, né? Com sinceridade. Porque uma coisa também que a gente não pode fazer é fazer voto para ser dizimista. Não existe isso, não. Ah, se o Senhor me der isso, a partir de agora eu vou ser dizimista. Nunca faça isso. Porque não é o caminho pelo qual a gente tem que seguir. Você pode fazer um voto com o quê? Com o que é seu. Né? Eu posso dizer que eu fazer um voto com o dízimo se o dízimo não é meu. A Bíblia diz que é dele a primeira parte, a primícia, né? A 10ª parte é dele, o resto todo seu. Você pode penhorar o resto que sobrar. Mas a parte do Senhor a gente não pode negociar com ninguém. Né? Imagine com Deus, né? Deus, se fizer, eu faço. Só que aqui, Deus abençoou Jacó. Jacó foi fiel a Deus? Foi. Jacó disse que se Deus lhe deixasse falar, não deixasse faltar nada, ele levantaria um altar e daria o dízimo de tudo. Aqui Jacó mostrou intenção de entregar o dízimo, com reconhecimento pelo favor de Deus, como fez a seu avô Abraão. Quando Jacó reencontrou Esaú, ele quis presentear seu irmão, mas Esaú disse que já tinha bastante. Porém, a entrega e devoção de Jacó fizeram com que ele reconhecesse o favor de Deus, insistindo com Esaú. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. Jacó foi grato, não foi? Ele foi grato. Ele reconheceu que Deus tinha dado tudo. E por isso ele queria dar um pouco da riqueza dele para Esaú. Por que ele queria fazer isso? Porque ele tinha um sentimento de culpa, né? Que tinha tirado o que era de Esaú. Na realidade, não foi. Foi tudo planejado por Deus. Nada que aconteceu entre Esaú e Jacó foi injustiça de Deus, né? Que Deus não é injusto. Quando eu não valorizo aquilo que Deus me dá, Deus passa para outro, não é verdade? Humanamente falando, nós aqui, como seres, né? Como seres do Senhor, servos do Senhor Jesus, a gente temos que ter cuidado, porque o que Deus te dá, né? É teu, não é? Mas se eu não valorizo, alguém chega para mim e me dá o quê? Me dá uma peça de ouro, uma barra de ouro,
Aí eu pego aquela barra de ouro, boto em qualquer lugar. Jogo ela em qualquer lugar. Tá certo? Não, não tá certo. A gente faz errado, né? Mas aquilo que Deus dá a gente. Não tá. Deus, Ele lhe dá. Deus, Ele nos dá, irmão. Mas Ele quer o quê? Que a gente faça o quê? Ele quer que a gente seja o quê? Grato. Nós aqui estamos sendo o quê? Grato a Deus. Por mais uma manhã de domingo. Quem não queria estar por aí passeando, né, irmão Orlando? Dando uma passeadinha por aí, né? Fazendo um higiene mental. Mas nós estamos aqui, porque a gente escolheu ser obediente a Deus. E demonstrando a gratidão que Ele tem feito por nós. Dando saúde, né? Força, energia, né? Para estar aqui na casa dele. Então, o Senhor Ele quer que a gente faça isso. Jacó foi abençoado. Mas quando Jacó pediu, foi fazer aquele voto, foi que ele disse: se tu não deixar, Senhor, quer dizer, se Deus não deixasse ele passar uma fomezinha, ele já ia, não ia mais dizimar, né? A gente não pode, porque a gente não pode oferecer aquilo que já é do Senhor, né? Já é dele. Agora, quando você diz, não, Senhor, eu vou fazer uma oferta alçada aqui, uma oferta especial, eu vou receber, Senhor, uma bênção. Eu creio que eu vou receber uma bênção. Porque tu vai me dar, Senhor. E quando eu receber, já faço, né? Já posso dizer, falar que já estou abençoado. Então é por fé que você está fazendo isso. Aí você vai e faz uma promessa ao Senhor. Voto é promessa, né? A gente sabe disso. No catolicismo, as promessas é para os santos, é para as imagens de escultura, né? Que não fala, nem ouve, nem nada. Mas nós, quando fazemos um voto, é a mesma coisa que promessa. Quando o Senhor nos promete, né? Ele está nos dando um voto de que vai fazer. Está prometendo algo para a gente. E bem assim é nós. Então, a gente precisamos entender que o dízimo já não é novo. O dízimo já não é novo. Uma certa vez, uma pessoa disse assim: irmã, eu posso comprar uma cesta básica para dar a alguém que está precisando com o meu dízimo? Eu digo: pode não. Falar a verdade, né? Às vezes até a pessoa nem entende, né? Quer uma explicação. Pode não. Por que você não vai poder? E quem administrava o dízimo? Era quem dizimava? Não. Quem dizimava, dizima, oferta e ali fica. Você não precisa nem abrir. Dê com a mão que a outra não veja, né? Então, eu não posso perguntar: o que foi que fez com o meu dízimo? O que foi que fez com a minha oferta? Né? Assim, eu não posso. É. Não é. A Bíblia diz que já recebeu recompensa, né? Não tem mais nada lá para receber, já recebeu, né? Não é verdade que é tocar trombeta, a Bíblia diz. Então, tudo aquilo que eu e você. Ó, o dízimo é o seguinte: o dízimo, ele é algo sagrado, a gente sabe, né? E se alguém vem a usar ele inadequado, vai responder com o dono. Não é verdade? Vai responder com o dono. Porque quando você dizima, eu dizimo, nós estamos depositando aqui, na obra do Senhor, só aqui? Não, porque o Senhor está vendo a sua fidelidade. Ele diz assim: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança, você está mandando para lá. Ai, mamãe, lá não entra dinheiro. Quem disse que não entra? A sua ação, a sua alegria, o seu desejo de ver a obra crescer, o seu dinheiro transforma-se em tudo isso. E nós estamos construindo a nossa casa lá. Então a gente tem que mandar prata, ouro. A Bíblia não manda. Olha, é uma coisa tão certa que tem que ser com coisas valiosas que precisamos ofertar, que a nossa casa lá, ela é construída com ouro e prata, pedras preciosas, as mais de qualidade que ninguém imagina. A Bíblia diz que o que está lá para a gente. Para dar a quem? Me diga. É para quem essas casinhas? Lá é casinha? É mansões. O que está lá é meu e seu. Ninguém rouba. A Bíblia diz que não tem traça, não tem ladrão que tire.
não é? O ladrão é tão terrível aqui que pega, se mete nas contas da gente, rouba a gente, né? Sem a gente dar autoridade. Mas lá não. Por isso que a gente, o que você fizer com alegria, né? Deus ama aquele que dá com alegria. Não é só o dinheiro. É quando a gente oferta também as nossas vidas, né? As nossas vidas para ser gasta na obra do Senhor. Ele se alegra. Aí quando você, às vezes a gente, uma coisa simples, né? Ser fiel ao Senhor, não é? Ser fiel ao Senhor. Graças a Deus que aqui todo mundo é fiel, a gente glorifica ao Senhor por isso, né? Quando você está em uma situação difícil, aí você pensa, Senhor, eu sou fiel a Ti, Senhor. Mas o Senhor está esquecido? Não. Mas Ele vai te condenar porque você está dizendo isso? Não, também. Porque você é fiel. Está entendendo? Você é fiel. E você entrega com essa mão que a outra não vê. Então, o Senhor se alegra. Quando a gente diz, Senhor, me socorre, Senhor, Senhor. Por que ele já fica alegre? Porque ao invés de você pedir socorro a outros, você vai pedir diretamente o dono do ouro e da prata. Deus não precisa de dinheiro não, irmão. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele distribui com a gente. E desde que ele distribui com a gente, ele prova a minha e a sua fidelidade, né? Para com ele. É para com ele. Olha, às vezes a gente se atrapalha. Todo crente já passou por situações parecidas. Às vezes a gente se atrapalha por entender que estamos servindo a um ministério, servindo a uma igreja, servindo a um pastor, servindo a um bispo, ou seja, quem for. Não é. Não é. Quando eu e você começa a pensar dessa maneira, você torna-se um crente frutífero. Você não está fazendo nada para ninguém. Ah, eu venho para a igreja todo dia, vou oferto todo dia, trago minha oferta, oferto, dou com alegria. E você está ganhando o quê com isso? Está ganhando o quê? Quando a gente faz isso, estamos fazendo o quê? Construindo a nossa casa lá, só isso. Você não está construindo casa de ninguém. Você não está construindo vida espiritual de ninguém. Está construindo a sua. Porque a salvação ela é individual. E através das minhas obras, tuas obras, da minha fidelidade, tua fidelidade, que a gente vai conseguir chegar lá. Você, mamãe, não tenho dinheiro, não trabalho, não tenho nenhuma renda. E quem disse que a oferta só é dinheiro? Como eu já falei, né? Não. Tem tantas pessoas que não têm uma renda, mas é mais dizimista do que eu e você. A gente, às vezes, né, deixa a desejar, a gente pensa que é brincadeira, mas não é. Eu sou uma das, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que ser pontual nas coisas, né? Eu deixo a desejar, eu preciso me concentrar nisso. O dízimo do Senhor, a primícia não sou eu o dinheiro. A primícia é no seu tempo, né? A primícia é naquilo que tudo que você faz, primeiro Deus. Olha, a gente faz o mínimo que a gente faz, irmão. Irmãs. Muitas vezes a gente somos criticados, né? Por amar servir ao Senhor, por estar na casa do Senhor. Às vezes você recebe, você parece mais barata de igreja. Quem já recebeu esse nome aqui? Por gostar de vir para a igreja. Não quer não levar a cama para lá? Eu já escutei tudo isso. Eu já escutei essas conversas assim, sabe, nos meus ouvidos. Misericórdia, que se você for dar ouvido, aí vai dizer, sabe que é mesmo? Oxi, é mesmo. Fulano não vai, Beltrano não vai. Mas não é isso. Você tem que ver que você não está fazendo para ninguém. Para ninguém, como eu já falei aqui, né? Não é oferta. Aquela viúva era rica ou pobre? Era rica, né? Era pobre ou é rica? Aqui a Bíblia fala a oferta da viúva. A oferta da viúva ainda acrescenta pobre. Ela não tinha uma grande quantia em dinheiro,
para entregar ali. A Bíblia diz que ela deu o que ela tinha. E a Bíblia diz que a oferta dela foi pequena, porque ela, mas aos olhos do ser humano e ao olhar dela até, quem sabe. Quantas vezes você não tem uns 10, uns 20, uns 50 para botar na oferta e fica triste, né? Vixe, eu só tenho isso para ofertar. Você só tem R$ 2. Você só tem R$ 1. Mas foi aquele que você tem? Não se preocupe não, a gente já falou, não foi domingo, não foi sobre isso aí. Deus é aquele que multiplica. Eu só não posso ofertar ao Senhor com interesse, não é? Com interesse. Porque quando menos você espera, Deus substitui tudo aquilo que você perdeu ou deixou de, né? Você vai ter de volta. A Bíblia diz que Deus, Ele é um pai, né? Ele é um pai que olha a necessidade dos seus filhos. Ah, agora eu estou com meu bolso cheio de dinheiro. Eu vou dar 50, porque amanhã eu vou ganhar 50. Não vai ganhar 50. Aí não. Porque Deus prova a gente naquilo que a gente é mais seguro, né? Não é verdade? Quem é que não gosta de dinheiro, minha gente? Quem diz que não gosta está mentindo, né? Gosta de dinheiro, não? Não, nem um tico. Então a gente tem que entender o quê? Que dinheiro é bom, mas ele diz que o dinheiro também é a raiz de todo mal. Porque se a gente souber usar o dinheiro, a gente usa para o nosso próprio mal-estar, para a nossa própria condenação, como a Bíblia diz, né? Mas, quando Deus me abençoa e abençoa você, é diferente, né? Você oferta, meu Deus, eu vou ofertar. Eu vou fazer, né? Oferta de coração, com alegria. E Deus restitui. Não deixa faltar, como Jacó aqui falou. Não vai deixar você passar fome, não vai deixar você ficar nu, não vai deixar você andar sem veste. Por quê? Porque Ele vai usar os seus. Ele não vem do céu com um vestido, com uma percata, com um sapato, né? Com aquele que você está precisando, não. Gente, temos que ter inteligência, né? Ele vai usar você. Ele vai usar um irmão, uma irmã, né? Para te suprir daquilo que você está precisando. Não se engane. Deus não deixa você morrer na caminhada. Por conta disso, não. Porque você está sendo fiel. E eu já disse, não é a quantidade, é a qualidade daquilo que você vai ofertar para o Senhor. Porque ofertas, né? Gasta mesmo no santuário, aqui, ó. Precisa de dinheiro mesmo. Mas o bom é que nós estamos depositando num banco seguro, né? Como eu já falei lá. Então, o dízimo, nos dias de Jacó. Jacó dizimou. O que foi que Jacó disse? O que foi que Jacó disse para o Senhor? Se o Senhor não deixar faltar nada, eu vou dizimar de tudo que tenho, que chega na minha mão. Ó, voto. Ele fez um voto ali, não foi? Se o Senhor. Se você promete ao Senhor algo, precisamos cumprir. Seja material, seja espiritual, viu? Não é? A gente, às vezes, eu já vi um senhor que ele andava com a Bíblia debaixo do braço, direto. Todo mundo ignorava aquilo. Esse irmão, para onde ele encontra esse irmão, é com a Bíblia debaixo do braço. Só que ninguém sabia o segredo. Às vezes é voto que você, se você não cumprir, Deus vai cobrar. Aí ele canta a Bíblia debaixo do braço. Lá. E todo mundo chamava atenção porque ninguém viu. Todo canto a pessoa com a Bíblia, né? A gente vê quando vai para a igreja, não é verdade? E dá na bolsa, né? Mas debaixo do braço é muito difícil. Mas foi um voto que esse irmão tinha feito ao Senhor. E para todo canto que ele for, levar a Bíblia dele. Porque aí ele cumpria esse voto. Até ele morrer, ele andava com a Bíblia dele debaixo do braço. Então, Deus se agradou? Se agradou, porque ele cumpriu. Mas a gente precisamos ter entendimento de votos que a gente não pode prometer no auge da tribulação, no auge
da agonia, a gente faz cada voto ao Senhor, né? Aí, Jefté fez um voto que não era, ele não podia votar, fazer um voto oferecendo a filha. Podia? Se a filha dele tinha a vida dela, né? Tinha a própria vida dela. Por que ele foi ofertar? Ele se precipitou. Se eu não posso, vamos dizer, eu quero receber uma bênção, Senhor. Se tu me der essa bênção, eu vou te dar tanto, além do que você possui. Não posso fazer isso. Eu estou fazendo voto de tolo. E Deus vai abençoar, Deus abençoou porque Ele é misericordioso, né? Mas foi o que Jefté fez. Prometeu a filha, ele disse, ele não disse a minha filha. Ele, né, ele não prometeu assim, eu vou prometer a minha filha. Se eu ganhar aquela guerra, Senhor, a gente vamos ganhar essa guerra. Se a gente for vencedor, eu prometo dar a minha filha. Ele não falou essas palavras, né? Ele disse assim, se a gente voltar com a bênção da guerra, né, vencedor, quem aparecer, quem vir me receber, eu dou em sacrifício. Dou em sacrifício ao Senhor. E, resultado, geralmente, eu acho que vocês, quem tem animal em casa, sabe. Tem um animalzinho muito agradável, que se você criar ele, quando você ouve a sua voz, ele já vem para a porta te receber. Eu não estou dizendo que essa foi a intenção de Jefté, mas para todos a gente dá a entender que ele jamais estava esperando um ser humano, porque ele sabia que Deus não recebe sacrifício humano, né? Deus, ele não recebe sacrifício humano, né? Aí eu vou oferecer a minha filha, oferecer o meu filho de sacrifício. Não, porque ele não recebe sacrifício humano. E Jefté não matou a sua filha. Por quê? Não sacrificou como era sacrifício de animal, não. Por quê? Porque Deus não recebia sacrifício humano, não é? Se fosse para sacrificar humano, ele tinha matado a Eva, né, que pecou, né, comeu o fruto proibido, e com o sangue da Eva já resolvia tudo, né? Mas não. Ele foi o que ele fez. Ele matou lá um animal, né? E ofereceu em sacrifício e pegou o pelo, fez roupa para os dois, assim. Por isso que Deus não recebe sacrifício de ser humano. Mas aí qual foi o sacrifício da filha de Jefté? Você sabe como foi que aconteceu o sacrifício para que o Senhor venha se alegrar? Jefté fez um voto precipitado, cumpriu. Ele cumpriu o voto, viu? Só que ele não matou. Ele ofereceu ao Senhor. E como foi que ele ofereceu ao Senhor? Assim como Ana, né, ofereceu o seu filho ao Senhor, Deus pediu que ela oferecesse. Deus exigiu, olha, eu vou dar um filho a você, se você fizer isso e isso, fazer um voto que vai dar o filho para o sacerdote criar. Foi assim? Não. Ele só disse, olha, daqui aí por esse tempo você está com seu filho no colo, através do sacerdote, né? E se realizou. E ele foi lá, ofertou, e Samuel ficou lá. Só que o sacrifício de Samuel foi diferente. Samuel foi criado na casa de Eli, mas ali ele foi o quê? Foi o quê? Ele foi o futuro juiz e sacerdote, né? Sacerdote. Foi juiz e sacerdote e teve sua família também, né? Não ficou impossibilitado de casar, não. Ele casou, teve sua família, mas a filha de Jefté não. Ela foi como que diz assim, para ela, né? Para ela, o sacrifício foi não ter direito de casar, de constituir família. E ali ela foi agradecer a Deus, né? Foi se despedir, chorar a sua virgindade
que ela não teve o prazer de ter, né, o seu esposo, a sua família, e ali o Senhor se agradou do cumprimento do voto. Por isso que a Bíblia diz, não faça um voto que você não pode cumprir. Porque depois você está sofrendo, a gente sofre, e às vezes a gente é assim, meu Deus, o que está acontecendo? A gente, às vezes é um voto desse tamanho, a gente, né, se esquece, né? Depois que recebe a bênção, se esquece. Né? Não é assim, às vezes? A gente vê ali, ó, um sacrifício que foi feito, um sacrifício que Abraão sacrificava. Abraão sacrificava todo, ofertava ao Senhor. Era a oferta que subia com cheiro suave as narinas de Deus, e ele não perdia uma, né? Um holocausto daquele que ele fazia, que ele levantava, todos eram recebidos. Mas teve um dia, ele recebeu a bênção, teve o seu filho Isaac, né? Aí a Bíblia diz que daquele dia em diante, que ele recebeu a bênção, meu filho, deixou de levantar altar, deixou de agradecer, deixou de dizer, Senhor, muito obrigado pelo filho que tu me desse. Mas ele podia até dizer só entre ele, né? Mas só que ele não tinha, não foi mais. Ele não foi mais levantar altar, não foi mais sacrificar, porque tinha recebido a bênção tanto tempo, achava que estava tudo resolvido. Mas naquele momento, Deus disse a ele assim, Abraão, eu quero que você sacrifique em holocausto o seu filho. Ele disse, especificou, viu, irmã? Porque, para não deixar dúvida em Abraão, né? Aquele filho que tu amas. Porque ele já tinha um filho com Agar, com a sua, né, concubina, né? Com o filho da... Então, o que foi que o Senhor disse? Eu quero aquele a quem tu amas. Quem tu amas. Ele amava o outro, mas também amava mais, era o Isaac, que foi filho da promessa com Sara, né? Então, ele disse o quê? Agora apertou para o meu lado. Agora apertou. O que é que eu vou fazer? Senhor, ele falou para Sara, ele ofertou com a mão direita, que a esquerda não viu. Nem tudo a gente pode estar revelando para todo mundo. Às vezes a gente, irmão, a bênção está chegando bem pertinho. Aí a gente pega, fala demais. Aí todo mundo fica sabendo da bênção. O que é que o inimigo vai fazer? Ó, é o profeta Daniel. Tá lá, orando, o profeta Daniel, né? Que tinha, né? Orando lá. Quem estava atrapalhando a oração? As potestades do ar. Estava atrapalhando a oração de Daniel chegar lá. Mas o Senhor estava ouvindo? Estava. Foi preciso o quê? Os anjos virem batalhar a favor de Daniel. Bem assim a nossa oferta a gente temos que ter certeza que está sendo recebida por Deus. Você pode até dar, né? Porque oferta é uma coisa séria. É igual o seu culto, viu? A oferta tem que ser entregue a Deus como igual você faz com o seu culto, oferece em gratidão, né? Você vai orar, você ora muitas vezes. Não sei, eu acredito que todo crente é assim. Começa a orar. Abençoa a irmã, abençoa o irmão, abençoa a irmã, abençoa o irmão fulano de tal, abençoa. Termina esquecendo de você. Não é verdade? Você está apresentando aquelas pessoas. Por que você está apresentando? Isso aí é um sentimento de quê também? Quando você está bem, você está orando por aqueles que estão precisando. Isso é um sentimento de gratidão também a Deus. Senhor, eu sou grata por tudo. Mas abençoa meu irmão, abençoa a minha irmã. Quando você dobra o joelho, obrigado, Senhor, porque eu cheguei. Né? Muitos não conseguiram chegar, mas você chegou. Nós chegamos. Muitos não conseguiram, a enfermidade, né? Não deixou, os problemas da vida, as consequências, as coisas acontecem. Mas você chegou para oferecer a Deus o quê? A sua oferta agradável a Ele.
né? A sua oferta. A mais especial, irmã, que existe, irmãos, é o culto racional, o culto com entendimento. A quem eu estou enviando a minha adoração? A quem eu estou enviando o meu sacrifício? Né? Então a gente tem que entender que oferta não é só de ele. Oferta é o quê? É o meu culto, é o seu culto, o meu culto. O nosso culto também é a nossa oferta. E essa oferta, ela precisa ser agradável. Agradável a quem, irmã? Essa oferta tem que ser agradável a quem? Aos irmãos, ao pastor? Não, agradável a Deus. Então, glória a Deus, porque essa lição veio nos abrir a nossa mente, né? De como eu vou adorar o Senhor. Uma irmã perguntou a mim o que é oferta alçada. Eu vou explicar para todo mundo agora, viu? Todo mundo já está sabendo o que é, mais ou menos, né? O que é oferta alçada? É aquela oferta que Deus coloca no seu coração de você ofertar uma oferta especial, diferente daquelas que você coloca. Senhor, eu quero ofertar, eu dar uma oferta. Aí essa oferta, além do que você já contribui, né, para a casa do Senhor, aí você vai ter essa oferta. Você vai assim, essa é uma oferta especial. Eu sei que todo dia eu não vou poder ofertar essa oferta, mas essa é especial. Também essa é uma oferta alçada. Uma oferta especial. E a Bíblia diz, olha, por incrível que pareça, muitos crentes dizimam para ser abençoados, né? Não é verdade? E se eu dizer a você que as bênçãos não vêm através dos dízimos? Porque quando você dizima, você já está sendo abençoado. O que nos traz as bênçãos? A Bíblia diz que a oferta que você dá, você não encontra em canto nenhum, Jesus dizendo assim, eu amo ao que dizima com alegria. Diz, não, porque ele já sabe que é obrigação da gente. Com alegria ou sem alegria, a gente vai ter, né? Não é verdade? A gente entrega. Porque se você não entregar o que não é da gente, a gente fica com a mente cobrando, né? Vocês acham assim, que quanto o governo libera para as igrejas evangélicas? Nada. Não é? Nada. E por isso que a gente contribui para que haja lâmpada, ventilador, né? Tudo isso. Sem falar dos outros itens, né? Quem foi? A gente vemos aqui, deixa eu passar para aqui, viu? Paulo se referiu ao dízimo levítico. Quando o apóstolo Paulo estava fazendo a jornada dele aqui na terra. O que é que vocês acham? Paulo precisava ou não de dinheiro? O que foi que ele disse? O trabalhador é digno do seu salário. Ninguém quer trabalhar de graça, quer? Ninguém quer trabalhar de graça. Paulo ficou se encostando nos irmãos? Não, ele tinha tenda para sobreviver, né? Mas teve um momento que Paulo precisou, né? E qual foi a igreja que a gente estudou aqui? Foi a igreja de Tessalônica, Macedônia, né? Foi Macedônia também. Essas duas igrejas ajudou Paulo. Mas Macedônia ajudou mais. Ajudou Paulo a sobreviver. Por quê? Porque Paulo não estava com condições de fazer as tendas, porque estava preso. Né? Preso. E aqueles irmãos ali, eles ajudavam bastante Paulo, né? E Paulo foi abençoado. Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa a você. Eu, com toda sinceridade, o meu pensamento não é o seu não é o nosso. Como que você vai ficar alegre? Por isso que a gente precisa semear a semente, né? Seja em oferta, seja em dízimo, seja semeador. Porque no momento certo você vai colher. Eu não estou dizendo que você não vai colher nada na terra, não vai. Mas quem precisa sobreviver através das nossas ofertas não só é o material, não. É o espiritual também.
A gente pensa que não. Mas o nosso espiritual, ele está ligado à vida material, de um jeito ou de outro está. Porque se eu não sinto prazer em servir a Deus com as minhas ofertas, meus dízimos, Deus vai sentir prazer em abrir porta? Ele abre pela misericórdia dele, que é grande. Mas naquele grande dia, a gente vai ouvir. Porque tem relatório. Você só vai no banco puxar seu dinheirinho se você tiver depositado lá. E a Bíblia diz que lá vai ter o depósito. Não é do nosso dinheiro, a oferta, não. Daqui que a gente dá esse dinheiro em espécie. É o galardão pela gratidão que nós temos a Ele de ser salvo pela pessoa bendita de Jesus. Isso não quer dizer que você, se você não tiver, você vai ter que assaltar alguém. Se você não tiver, você vai ter que enganar alguém para que você venha ser ofertante, não. Isso não existe. O que você tem que fazer é naquele pouquinho. Uma viúva fez. Então, a gente vai comer agora, vou fazer 2 bolinhos. Um para mim e para meu filho. É, não é? É. E vai fazer o quê? Morrer. Porque vai morrer mesmo de fome. Aí foi o que Elias disse. Faça primeiro para mim. Ele nem se identificou que era o homem de Deus. Ele disse, faça primeiro para mim. Por quê? Porque Deus é prioridade. Deus é prioridade. Faça primeiro para mim. Aquela mulher, no momento, ela não retrucou. Foi lá, fez o bolinho, deu a Elias. E Elias disse, olha, jamais vai faltar farinha na tua panela e nem azeite na tua botija. É promessa do Senhor. Aquela não tinha nada. A viúva sem nada, a viúva pobre. Não é? E hoje nós somos privilegiados. Por quê? Porque nós temos o nosso sustento. Olha, quantas viúvas tem aqui? Irmã Betânia, eu, irmã Severina, só, né? Mas graças a Deus que a gente não precisa de ajuda, né? Para sobreviver, porque Deus trabalhou a favor, né? Não é verdade? Então não vale a pena esse Deus ser honrado com a primícia? Não é a primícia em dinheiro, não. É a primícia, primícia em tudo que a gente vai fazer. Né? Em tudo. Seja fiel, porque a gente pensa que só é fiel no dinheiro, mas não é. A gente precisa ser fiel um com os outros. Essa também é a fidelidade que Deus requer. E por esse item de fidelidade um com os outros, é que as nossas bênçãos ficam enganchadas. Ah, eu sou dizimista. Sou ofertante. Eu oferto. E quem foi que disse que sou isso? Se eu e você, né, nós que estamos aqui, não priorizar, né, para fidelidade um com os outros, como é que eu vou ser fiel a Deus que não estou vendo? Como ele disse, se eu digo que amo meu irmão, eu digo que amo a Deus, mas aborreço meu irmão. Como é que eu estou dizendo que amo? Estou mentindo. E nem o mentiroso tem parte no reino dos céus. Então, se eu dizimo, oferta, como ele disse lá, ó, vocês fariseus, que pagam o dízimo do coentro, da uendra, não sei de que, um monte de coisa, né? Mas o que é mais para você não faz, que é amar os teus irmãos. Eu amo meu irmão só quando eu faço uma feira para ele, uma roupa, um calçado, não. Eu amo meu irmão quando eu entendo ele como ele é. Né? O amor é esse, que Deus nos ensinou. Faça aquilo que você quer que os outros façam para você. Não, eu quero ser amada, eu quero ser entendida, eu quero ser compreendida, mas eu tenho que compreender também primeiro, né? Não é verdade? Então, fidelidade envolve tudo isso. Eu sou fiel à irmã Severina, mas chega um momento que eu não sou mais fiel. Ela vai ficar igual comigo? Seja sincera. É uma coisa parecida, viu? Eu sou vítima que eu sou fiel à Bruna demais. A felicidade demais. Mas tem uma hora que eu vou ficar olhando para a Bruna com a cara feia.
A Bruna vai ficar o quê? Triste, né? Por quê? Porque vai ficar pensando mil em uma coisa que é eu que estou causando isso. Então eu estou causando a infidelidade. Tu vai ficar do mesmo jeito? Não fica não, gente. Não fica, porque Deus, ele fez a gente parecido com ele. Não é verdade? Quando a gente se afasta dele, ele vai ficar. Ele dá, ele corda, dá bem corda a gente, bem corda, bem corda. E a gente se afastando, se afastando. Quando ele diz, olha, foi até onde deveria ir. Volta, quando volta. Porque nós estamos deixando de ser fiel a ele. Mas é só nos dízimos da oferta, não. É nos nossos assuntos, no nosso caráter, na nossa convivência uns com os outros. Porque hoje nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias em que não vão. Olha, eu tenho que colocar isso na nossa mente também, gente. Preciso ser fiel a Deus, preciso. Mas preciso ser fiel aos meus irmãos também, né? Preciso ser fiel à minha parentela, a quem vive ao nosso redor. Por quê? Porque não só é dinheiro, não. O que nos vai levar para lá é a nossa vida diária com o Senhor, viu? Né? A gente pensa, não. Por isso que a gente tem que estar orando, jejuando, vigiando, olhando por onde ele vem. Porque se você não tiver cuidado, a gente se depara com algo que você diz, aquele infeliz, aquele sei o quê, não é não? Você diz tanta coisa que você diz assim, misericórdia, foi eu que fiz, eu disse isso mesmo. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim opera o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Glória a Deus. Cumprimenta a Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor. Relatório da Escola Bíblica Dominical, domingo 6 de julho de 2025. Vamos ouvir a classe Samuel.
Matriculados 7, presente 6, visitante não houve, ausente 1, total 6, Bíblias 3, revista 6 e oferta não houve. A classe Ágape. A classe Ágape salva a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor! Vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, com doce harmonia. Em Jesus, escuto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Amém, glória a Deus. Matriculados 11, presente 6, visitante não houve, ausente 5, total 6, Bíblias 6, revista 4 e oferta não houve. A classe dos José. Salve a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor! Glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Amém. Matriculados 3, presente 3, total 3, Bíblias 2, revista 3 e oferta não houve. A classe Ruth. Classe Ruth, salva a igreja com a paz do Senhor. Salva o Senhor! Discípulo de Cristo, serve ao Senhor, também com seus dízimos e ofertas, que expressam amor, gratidão e mordomia, conforme as Escrituras. Tuas palavras ouvi, guardadas no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e nas tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Teus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver a glória em meu rosto brilhar. Amém, glória a Deus. E vai brilhar, né? Em nome do Senhor Jesus. Matriculados 12, presente 12, visitante não houve, ausente 2, total 12, Bíblias 12, revista 7, oferta R$ 6,50. Na classe Daniel, matriculados 6, presente 5,
visitante 1, ausente 1, total 6, Bíblias 6, revista 4 e oferta R$ 8,25. Da classe dos professores, matriculados 7, presente 4, visitante não houve, ausente 3, total 4, Bíblias 4, revista 4 e oferta R$ 15. Total geral, matriculados 60, presente 46, visitante 2, ausente 14, total 48, Bíblias 35, revista 38 e oferta R$ 32. A classe vencedora nesta manhã é a classe Ruth, pelo número de presença e de Bíblia. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Agora vamos ouvir a apresentação da classe Davi. A classe Davi, salva a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor! Sobre o que aprendemos hoje sobre a pôs na caixinha, sua moedinha, o seu melhor. E quem oferta com alegria, então tesouro muito maior. Jesus sagrada, da ofertinha da criançada, das moedinhas, fazendo assim. Tirim, tim, tirim, tirim, tim, tirim, tirim, tim. Oferta vai caindo dentro da caixinha. Eu quero um coração igual ao da viuvinha. A oferta vai caindo dentro da caixinha. Eu quero um coração igual ao da viuvinha. Vamos ofertar o Senhor com alegria. A viuvinha pôs na caixinha sua moedinha, o seu melhor. E quem oferta com alegria, então tesouro muito maior. Jesus sagrada, da ofertinha da criançada, das moedinhas, fazendo assim. Tirim, tim, tim, tirim, tim, tim, tirim, tim, tirim, tirim, tim, tim. Oferta vai caindo dentro da caixinha. Tirim, tim, tim, tirim, tim, tim. Eu quero um coração igual ao da viuvinha. Tirim, tim, tim, tirim, tim. Oferta vai caindo dentro da caixinha. Tirim, tim, tirim, tirim, tim. Eu quero um coração igual ao da viuvinha. Coisa linda, né? Esqueci de falar, né? Também matriculados 12, presente 10, visitante 1, ausente 2, total 11, Bíblias 2, revista 10 e oferta R$ 2,25. Né? Que Deus abençoe todas as classes, né? Que continue abençoando os professores e todos nós que somos alunos que viemos aprender todos os domingos, às 9 horas da manhã, da palavra do Senhor. Que guardemos nessas palavras que foi ensinada. Eu não estou participando muito das aulas, mas eu tenho meditado na palavra do Senhor. Né? E foi bênção essa semana inteira e esse trimestre. E desde já, tem muitas coisas para fazer.
né? Mas vamos dar uma palmas para o nosso Deus nesta manhã, pela presença de todos, né? Que todos venham aplaudir ao Senhor com palmas, né? Porque a honra e a glória é para o nosso Deus. Esse privilégio de estarmos aqui nesta manhã. E agora nós vamos distribuir, né, as lembrancinhas, porque ainda tem louvor, tem o título, né, da lição para falar. E vamos começar. Então, vamos começar pela classe Samuel, né? A tia Eliane vai entregar as lembrancinhas e também, né, agradecer a Deus pela vida da irmã Esté, da Cláudia, né, que estão aí nessa tarefa de cuidar. E coisa linda, né, irmã? E hoje à noite as crianças vão apresentar isso aí, ó. Então, chega cedo para ver nessa apresentação e vamos ofertar o Senhor com alegria. Glória a Deus. Vem, irmã Eliane. Glória a Deus. Muito importante, né? Quando a gente saudar, toda a igreja saudar, cada classe que saudar é muito importante. Porque eles ficam, tia, ninguém falou, tia, ninguém saudou. E a gente passa um lembrete. Todas as classes vamos saudar, vamos ajudar uma a outra. Em nome de Jesus. E agradeço a atenção. Tudo para a honra e glória do Senhor. Tirar a foto, né? Quem vai tirar a foto aqui, gente? A classe Davi, eles já ganharam lá, não foi? Esté, mas vamos tirar uma foto, né? Com as crianças. Ô, Cláudia, fica junto com as crianças, junto com a Esté. Palmas para a classe Davi, né? Glória a Deus. E eu convido aqui o pastor Moura. Essas lembrancinhas aqui é só para aqueles que não teve falta, irmão. A gente queria comprar para todo mundo, mas infelizmente não deu. Vamos cooperar com sua presença, que o próximo pode ser você. Aí hoje, esse encerramento a gente resolveu dar só para os que não tiveram falta. Aí eu convido o pastor Moura aqui para entregar essas duas lembrancinhas aqui, que realmente ele nem sabe quem foi que faltou, né? Só eu que fiquei sabendo e alguns professores. E vai entregar para Evelyn e Emily. Vem para aqui para frente. Foram as duas que não tiveram falta durante esse trimestre. Deus abençoe. Tira essa foto aí. Tira a foto com o pastor Moura. Guardada de lembrança. Elas não gostam muito não, mas... Deus abençoe, né? Agora vamos para as classes maiores. Vamos começar pela classe dos professores. Não, deixa eu começar pela classe Daniel. O irmão Bill, ele não pôde estar presente. Ele ligou para mim, eu estava no Uber, ele estava passando mal. Mas eu orei, eu disse, seja feita a vontade de Deus. Ele estava muito alegre. A semana inteira alegre, porque nunca tinha participado do encerramento aqui da Escola Bíblica Dominical, mas acontece isso, irmãos, imprevisto, né? A enfermidade é de repente que surge em nossas vidas. Eu disse, mas eu vou estar apresentando nas orações para Deus fazer o melhor na sua vida, mas ele deixou a lembrancinha aqui para o aluno que não teve nenhuma falta. E eu convido aqui, deixa eu ver aqui, o pastor Moura, novamente, que também tem ensinado a classe Daniel,
representando o irmão Bill, dando essa lembrancinha para o único aluno que não teve falta, foi o cantor Orlando, né? Que Deus abençoe ricamente a presença do cantor Orlando e os demais, em nome de Jesus. E agora vamos para as classes dos professores. Já fica aí mesmo em pé. Vamos entregar as lembrancinhas dos professores. Eu convido aqui a tia Eliane para entregar a lembrancinha em especial. Todos são especial, viu? Mas essa foi especial porque ela teve um destaque maior durante esse trimestre. Eu não vou revelar aqui, né? Então a irmã Eliane vai entregar a lembrancinha para diaconisa Cícera, né? A professora da classe Ruth, né? Que Deus abençoe a irmã, né? Deus conceda muitas bênçãos na vida dela, no nome de Jesus. Amém? E a mesma vai ficar aí em pé, a diaconisa Cícera, e vai entregar aí as lembrancinhas. Saúde a todos com a paz do Senhor. Na ala masculina, no momento só está o pastor Moura, né, que é professor, e o diácono Maxwell. É a lembrancinha do professor, essa. Essa é a sua, essa. É, do professor. E essa é do diácono Maxwell. Amém. Esses aqui é dos que não vieram, né? Olha aí dos que não vieram. E agora eu vou convidar, né, a classe Ruth para ficar aqui. Classe Ruth. Tem duas irmãs que se destacaram, que é a irmã Betânia e a irmã Severina. Essa daqui é da irmã Severina e essa daqui é da irmã Betânia. Um pouco diferenciada. E essa daqui é para minhas irmãzinhas, toda vez que abrir a geladeira, se lembrar de mim. É simples, mas foi de coração, viu? É no pouquinho que Deus abençoa, viu? É no pouquinho. A irmã Claudinha me despedindo da minha sala, né? E essa aqui, a lembrancinha é da irmã, da professora Eliane. Eliane. Chegou. É uma lembrancinha da a cor que ela ama. Ô, Glória! Não, deu para tirar retrato, é? Acabou. E essa lembrancinha é para a secretária. É tudo. Para quando abrir a geladeira, se lembrar de mim também. O seu não, o seu e o dele não pode abrir, não. Vai tirar foto ou já tirou? Obrigada por tudo. Pronto, palmas para todas as classes, que Deus abençoe. Eu convido o irmão Bill. Cadê ele? O irmão Benedito. O irmão Bill, ele é aluno da classe Daniel, viu? Ele só teve uma falta e vai ganhar um brinde. Não há de quê. Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos encerrar, né, igreja? Mas vamos ler aqui primeiro o título. Né? Eu convido a amada igreja para nos colocarmos de pé. Texto áureo.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Agora nós vamos encerrar com o louvor da Escola Bíblica Dominical e em seguida o pastor Moura faz a oração final e dá as bênçãos apostólicas para toda a igreja. No nome de Jesus. Cantor Orlando. Glória a Deus. Pai do Senhor para a igreja. Vamos louvar a Deus com este louvor, Escola Bíblica Dominical. Já agradecendo a Deus e a presença de todos nesta manhã. Pode soltar, Bruna, em nome de Jesus. Todo mundo cantando para o nosso Deus. Aleluia! Toda a igreja. Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A igreja unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo no questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vindo à nossa escola dominical. Sejam todos bem-vindos na escola dominical em nome de Jesus, porque é aqui onde aprendemos do Senhor. Não perca nunca a oportunidade, o tempo é pouco para se viver. As multidões estão a procurar alguma forma de sentir prazer. Só Jesus Cristo pode nos dar perfeita paz em nossos corações. A alegria que o mundo oferece é passageira e logo perece. Cristo é o Rei de todas as nações. A minha classe é atenciosa e exemplar. Responde certo no questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Não importa a classe que você pertence, seja visitante ou oficial, cada um cumprindo com o seu papel. Formamos a classe cidadão dos céus. Todas as crianças, moças e rapazes, homens e mulheres, povos em geral, tomemos a harpa, a Bíblia e a lição. Já vai começar a santa reunião, Senhor manda fogo pentecostal. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo no questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical.
Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. E a palma agradece ao Senhor por esta escola maravilhosa em nome de Jesus. E sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu saúdo os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, querido Pai, aqui estamos na Tua presença nesta manhã, sendo grato ao Senhor por esta rica e gloriosa oportunidade que o Senhor nos concede a cada um de nós, de estar aprendendo aqui na Escola Bíblica Dominical. Senhor, te agradecemos nesta manhã pelos professores, pelo nosso pastor que está ausente, mas está trabalhando, pastor Dorival, como também a todos os nossos irmãos em Cristo. Meu Deus, nesta manhã vimos agradecer ao Senhor pela vida de cada um deles e te apresentar aqueles que estão, meu Deus, enfermos, aqueles que estão trabalhando, meu Deus, apresentar a cada um deles, meu Deus, meu Pai, nesta manhã, para que o Senhor estenda as tuas mãos e os abençoe grandemente naquilo que é útil e necessário para a sua vida espiritual, na sua vida cotidiana, para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. E abençoa também esta escola bíblica dominical, multiplicando os alunos dos professores nesta escola, para a honra, para a glória do teu santo e poderoso nome. Nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Agora nos leve em paz para os seus lares e os abençoe, e abençoe a sua família também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Os irmãos dizem...